A realidade está repleta de situações em que é necessário raciocinar ou tomar decisões a partir da informação incompleta da realidade. Quando se raciocina com a informação incompleta, as conclusões podem apresentar ou não consistência com a realidade. Estas incertezas são, basicamente, da mesma natureza das que condicionam os resultados dos jogos de azar. Um engenheiro que concebe um elevador tem de decidir o tipo de material que deve usar no cabo de suspensão e o respectivo diâmetro, ignorando, no entanto, qual vai ser o peso exato que o cabo irá suportar. Eis algumas questões para as quais o engenheiro construtor gostaria de obter respostas exatas. Qual o peso máximo dos utilizadores numa viagem? Qual a frequência de utilização? Em que ambiente físico é que esse elevador vai ser utilizado? O gestor de uma companhia de seguros vai ter de aprovar um novo seguro do ramo automóvel e o que isso implica ao tomar a decisão. Será o prémio a pagar pelos segurados suficiente para cobrir as indemnizações previstas? Quantas indemnizações irão ocorrer? Qual o seu montante acumulado durante um certo tempo? Quais os encargos financeiros? O novo produto dará prejuízo? Dará lucro? Quanto? O investidor na Bolsa de Valores vai ter de decidir pela compra ou não de certo título cotado na Bolsa, ignorando a valorização futura do título. Será que o título vai valorizar? Quanto? Quando? Será que vai desvalorizar? Daqui a quanto tempo? Quanto? Em nenhuma destas situações é possível obter respostas exatas para as perguntas formuladas e, no entanto, é necessário que alguém tome decisões. Os elevadores têm de ser construídos. Os seguros têm de ser postos à venda. Os investidores têm de comprar ou não comprar, vender ou não vender. Se as decisões são tomadas, apesar das incertezas e dos riscos, isto significa que as pessoas são capazes de quantificar com maior ou menor exatidão as incertezas envolvidas e atribuir valores aos riscos correspondentes. Embora não exista um modelo único para quantificar as incertezas envolvidas nas decisões, um modelo adequado a muitas situações é o probabilístico, que mede as incertezas quanto à ocorrência ou não dos acontecimentos relevantes através das probabilidades respectivas.
Tomemos como exemplo o número de acidentes de automóveis com consequências mortais que ocorrem numa cidade durante uma semana. Se alguém afirmasse que na próxima semana esse número seria 50 acidentes, tal número poderia ser considerado pouco provável, isto é, os conhecedores atribuiriam a esse número pouca verosimilhança ou probabilidade. Contudo, se alguém dissesse que esse número seria 5, a este seria atribuída maior verosimilhança. Assim, faria sentido atribuir a cada valor possível do número de acidentes de automóvel com consequências mortais um número que expressasse a respectiva verosimilhança ou probabilidade. Procedendo sistematicamente, poderíamos estabelecer a seguinte tabela. Claro que pessoas diferentes atribuiriam valores diferentes a estas probabilidades. O método usado para quantificar a incerteza da situação consiste em identificar os valores possíveis a assumir por uma certa variável e atribuir a cada um desses valores uma probabilidade entre 0 e 1. Essas probabilidades devem somar 1. O engenheiro que se ocupa da fabricação de elevadores poderia quantificar a incerteza quanto ao peso a suportar pelo cabo de suspensão da cabine, construindo a seguinte tabela. Nos dois casos apresentados, o primeiro passo consiste em identificar a variável fundamental do problema e fazer a lista dos seus valores possíveis. Segue-se a atribuição de probabilidades ou verosimilhança a esses valores. Pode-se ainda perguntar o que existe de comum entre as situações apresentadas e os jogos de azar simbolizados pelo lançamento dos dados, da moeda ou da roleta. Antes de lançar um dado, não somos capazes de identificar qual das 6 faces vai ficar virada para cima. Sabemos que vai sair uma delas. A incerteza reside em saber qual. Se antes do lançamento do dado associarmos ao resultado desse lançamento a variável número de marcas na face, que vai ficar virada para cima, essa variável só pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Este é o mesmo raciocínio que utilizou o engenheiro construtor de elevadores ou o gestor de seguros. Em todos os casos é possível fazer a lista dos valores possíveis, mas ignora-se qual desses valores irá verificar-se. No caso do lançamento do dado, existiria a universal concordância em que qualquer dos possíveis resultados teria a probabilidade 1/6 se o dado não estiver viciado, e a tabela correspondente seria a seguinte.
Seja qual for a controvérsia gerada pela atribuição de probabilidades, esta tarefa tem de ser completada com a quantificação do risco envolvida nas decisões. Por exemplo, tendo os engenheiros envolvidos no projeto de instalação do elevador chegado a acordo acerca das probabilidades de ruptura do cabo de suspensão, é necessário ainda quantificar os riscos envolvidos na decisão de dotar o elevador com cabos de certo diâmetro. Para se quantificar as consequências de uma decisão, é preciso conjugar as decisões alternativas possíveis com os acontecimentos possíveis e respectivas probabilidades. Se o elevador for dotado de um cabo com certas características e ocorrer uma ruptura, cuja probabilidade foi objeto de avaliação, o elevador cai, resultando daí pessoas feridas ou mortas. Não sendo possível atribuir valor à vida humana, o cálculo dos riscos é muitas vezes tarefa impossível ou sujeita à crítica. Um dos métodos possíveis consiste em quantificar o risco pela esperança matemática das perdas quando estas são quantificáveis, multiplicar cada perda pela respectiva probabilidade e somar estes valores. As técnicas para realizar estas quantificações não constituem objeto deste videograma. Aqui procura-se apenas deixar clara a ideia que incerteza e riscos são conceitos distintos. Embora ligados. As incertezas são quantificadas através das probabilidades dos valores da variável que descreve o problema. Os riscos são as consequências de se tomar uma decisão específica conjugada com a ocorrência de um dos acontecimentos, valores da variável, cuja probabilidade é conhecida. A sua quantificação envolve técnicas especializadas.